Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês dos exercícios. Na última aula, a gente falou sobre a teoria, né? Eu falei que hoje faríamos, então, questões referentes ao estudo dos gases. Só relembrando aqui o que a gente falou na última aula, né? Falamos sobre algumas transformações, sobre a equação de Clapeyron e a equação geral dos gases, né? Relembrando as transformações aqui, então, nós temos primeiro a transformação isométrica, onde a transformação isométrica a gente tem um volume constante, né? Então, se a gente tem um volume constante, quem varia é pressão e temperatura, de forma diretamente proporcional, né? À medida que a pressão aumenta, a temperatura aumenta e vice-versa. Se a temperatura diminui, a pressão diminui, né? Transformação isométrica também pode ser chamada de isocórica ou isovolumétrica. Vimos a transformação isobárica, onde a pressão é constante, o que varia é o volume e a temperatura. Né? Lembrando que volume e temperatura também variam proporcionalmente. Se um aumenta, o outro aumenta. Se um diminui, o outro diminui. E, por fim, vimos a transformação isotérmica, onde a temperatura é constante e o que varia é pressão e volume. Só que nessa transformação na isotérmica, né, a gente viu que pressão e volume, eles variam de forma... eles variam... perdi a palavra. Não é diretamente proporcional, né? Inversamente proporcional. Então, se a pressão aumenta, o volume diminui e vice-versa. A primeira questão, antes de falar da primeira questão, vamos relembrar aqui as equações que a gente viu. Ao invés de falar sobre cada equação, né, das transformações, eu vou falar da equação geral dos gases, porque sabendo a equação geral dos gases, a gente chega a qualquer outra equação referente às transformações que a gente viu, né? Então, a equação geral dos gases é dada por V1, P1 vezes V1 sobre T1, né? O gás no estado inicial, pressão inicial, volume inicial sobre temperatura inicial, é igual a pressão final vezes volume final dividido pela temperatura final. Essa é a equação geral dos gases. Temos a equação de Clapeyron, que me diz que pressão vezes volume é igual ao N, que é o número de mols, vezes R, vezes T, onde R é a constante universal dos gases e T a temperatura. E vimos ainda que N pode ser calculado pelo número da massa do gás dividido pela sua massa molar. Lembrando que a gente só pode aplicar a equação geral dos gases quando o gás ele muda de estado, mas ele mantém a sua massa, né? Ou seja, ele não ganha nem perde mols. A sua massa está intacta de um estado para o outro. A partir do momento que você trabalha com perda ou ganho de massa do gás ou número de mols, né? Você tem que trabalhar com a equação de Clapeyron. Então, a primeira questão fala o seguinte: um recipiente rígido de 50 litros. Então, primeira coisa aqui, ó. Se o recipiente é rígido, significa que o volume não varia. Ou seja, se o recipiente é rígido, o volume é constante. Então, para um volume constante, volume no estado 1 é igual ao volume no estado 2, ele não varia. Então, independente desse volume que ele deu aí de 50 litros, a gente não vai precisar, já que o volume se mantém. Então, inicialmente, o gás tem a pressão de 0,80 atm e uma temperatura de 27 graus Celsius. Separando os dados aqui, então eu tenho no estado 1, a pressão 0,8 atm,
para uma temperatura de 27 graus Celsius. Quando a temperatura aumenta, então agora eu tenho o estado 2, para 57 graus Celsius, eu passo a ter uma pressão em ATMs, que eu vou ter que calcular aí, que é o que ele está pedindo, né? Para quanto essa pressão aumentará. Bem, a gente sabe que se a temperatura está aumentando, a pressão também vai aumentar, né? Ok, só tem um probleminha. Nós não podemos usar a temperatura, como eu avisei para vocês na última aula, em graus Celsius. A temperatura tem que ser sempre trabalhada em Kelvin no estudo dos gases. Então, eu tenho que somar aqui 273. Então, a temperatura inicial é de 300 kelvins. Temperatura final de 330 kelvins. Agora, a gente pode partir para a equação aí, substituindo os valores, né? Lembrando que ele não falou nada em mudança na massa do gás ou no número de mols, então a gente pode usar a equação geral dos gases. Então, vai ficar P1 vezes V1 sobre T1 igual a P2, V2 sobre T2. Se o volume é constante, gente, se eu tenho uma transformação aí isométrica, né, eu posso cortar o volume da minha equação e eu vou ter a equação aí de uma transformação isométrica. P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. A partir disso, eu posso substituir os valores. P1, 0,8, dividido por T1, lembrando que é em Kelvin, 300, igual a P2, que é o que eu quero saber, minha incógnita, dividido por T2, 330. Vou precisar do auxílio aí de vocês agora com a calculadora, por favor. Vou cortar um zero aqui. 0,8 vezes 33, gente, dá quanto, por favor? 26,4. Então, vou ter 26,4. Então, passo 30 dividindo. 26,4 dividido por 30. 0,88 unidade de pressão é a mesma que eu usei na pressão inicial, né? ATM. Então, a pressão aumentou de 0,80 para 0,88 ATM. Resposta, letra A. Dúvidas? Nenhuma? Qualquer momento vocês podem me interromper, tá? Questão número 2. Questão número 2, ele fala assim: um bujão de gás de cozinha contém 13 quilogramas de gás liquefeito a alta pressão. 1 mol desse gás tem massa de aproximadamente 52 gramas. Então, 1 mol desse gás tem a massa de 52 gramas. Só que o bujão tem 13 quilos, né? Se todo o conteúdo do bujão fosse utilizado para encher o balão, a pressão atmosférica, e a uma temperatura de 300 kelvins, então pressão atmosférica e temperatura de 300 kelvin, o volume final do balão seria aproximadamente. Então, presta atenção na resposta. As respostas estão em metro cúbico, ou seja, o volume em metro cúbico. O bom é que eu use a pressão em Pascal ou Newton por metro quadrado. Se eu usar a pressão atmosférica de 1 atm, eu tenho que usar o volume em litro, né? Então, vou achar minha resposta em litro. Aí eu converto para metro cúbico no final. O ideal é que eu já ache a resposta na unidade que ele está querendo, né? Então, olha só. Primeira coisa, eu preciso saber o número de mols que tem nesse botijão aí de gás, né? Só que ele me disse que cada mol tem 52 gramas e que no bujão tem 13 quilogramas. Regrinha de 3 básica aí, né? Então, aqui, 1 mol tem massa de 52 gramas. Quantos mols eu vou ter em
13 quilos. Eu não posso usar quilograma e misturar com grama. 13 quilogramas corresponde a 13 mil gramas, né? Aí eu acho o N. Então, vamos lá. Vai ficar 52N igual a 13 mil. Dividindo aí 13 mil por 52, eu obtenho um número de mols igual a 250 mols. É de 300 kelvins. A gente tem a pressão, que é a pressão atmosférica, que é 1 atm ou 10 elevado à quinta pascal, né? Tá aqui no finalzinho, ó. Pressão atmosférica 1 atm, que é 1 vezes 10 elevado à quinta pascal. E ele quer o volume. Agora, qual R que eu vou usar? Se eu estou falando em número de mols, eu tenho que usar Clapeyron, né? Então, vamos lá. PV igual a nRT. Qual R? Ele me deu o valor de 2 R's. Ele me deu o valor R igual a 8,3 Joule por mol Kelvin, ou R igual a 0,082 atm litro por mol Kelvin. Tem que ficar ligado nisso. Então, se eu estou usando a pressão em Pascal, eu preciso usar o R em Joule por mol Kelvin, que são as unidades do Sistema Internacional. Assim, eu tenho meu volume em metro cúbico. Roberta, mas eu quero usar a pressão de 1 atm. Você usa a pressão de 1 atm, você vai ter que usar esse R, 0,082, e a sua resposta do volume vai ser dada em litros, tá? Aí é só converter também, dá certo também. Mas eu já vou usar direto aqui para achar em metro cúbico. Então, vamos lá. Pressão 10 elevado à quinta, ou 1 vezes 10 elevado à quinta, vezes V, é igual a N, 250, vezes R, 8,3, vezes T, 300. Então, V é igual a 250 vezes 8,3 vezes 300. E aí, deu quanto? Dividido por 10 elevado à quinta. Bem, vou andar as casas aqui para obter uma potência de 10 aqui em cima também, né? 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, vai ficar 6,22 vezes 10 à quinta, dividido por 10 à quinta. Corto 10 à quinta. Meu volume, então, é de 6,22 metros cúbicos. Prontinho. Dúvidas? Continuando, então. Um mol de um gás, inicialmente no estado A, ocupa o volume de 5,6 litros. Após sofrer uma transformação isotérmica, é levado ao estado B. Sabendo que em B o gás está nas CNTPs, né, condições normais de temperatura e pressão, podemos afirmar que em A... Só um minuto, gente. Então, eu tenho um gás passando de um estado A para um estado B. Observe que ele falou que foi 1 mol desse gás. Por que é importante saber isso? Porque ele disse que no estado B, o gás ele está nas CNTPs. Então, a partir disso, eu tenho o seguinte. Inicialmente,
o gás ocupa um volume no estado A de 5,6 litros. E quando ele vai para o estado B, ele vai para as CNTPs. Mas eu sei, né, que a gente falou sobre isso na última aula, que nas CNTPs, 1 mol do gás, ele ocupa 22,4 litros. E que a sua pressão nas CNTPs é de 1 atm. Eu não preciso da temperatura aqui, por quê? Porque a temperatura é constante, né? Numa transformação isotérmica, temperatura, ela é constante. Então, o valor da temperatura não vai influenciar aqui no nosso cálculo. Então, esses dois dados aqui, nas CTPs. Então, sabendo o volume, sabendo a pressão, eu quero saber a pressão no estado inicial, né? No estado A, é só jogar na equação. Não está variando o número de mols, eu posso jogar na equação geral dos gases. PA, VA sobre TA é igual a PB, VB sobre TB. Se a temperatura é constante, eu corto, ok? Então, agora vai me sobrar aí pressão e volume. Substituindo os valores, pressão inicial é o que eu quero, volume inicial, 5,6, pressão final, 1 atm, volume final, 22,4. Passo dividindo, pressão, então, 22,4 dividido por 5,6. Isso daí vai dar 4 atms. Então, a pressão é de 4 atmosferas. Prontinho. As questões de estudo dos gases não são de cabeça, são tranquilas quando você pega o jeito, né? Então, vamos para a próxima. Já que ninguém tem dúvida, a gente continua. Questão 4. 2 gases ideais, denominados G1 e G2, ocupam volumes idênticos. Então, se eles ocupam volumes idênticos, eu já posso anotar aqui que o volume do gás 1 é igual ao volume do gás 2. Porém, P1 é 2P2 e a temperatura T2 corresponde a 3/5 da temperatura T1. P e T são, respectivamente, pressão e temperatura. Se o número de mols do G1, então vou chamar de N1, é igual a 12, qual será o número de mols do gás 2? Ok, vamos lá. Se está falando em diferença de número de mols, então eu tenho que trabalhar com Clapeyron. Se eu pego a equação para o gás 1, eu vou obter o seguinte. Olha só. Para o gás 1 eu tenho pressão 1 vezes volume 1 é igual a N1 vezes R vezes T1. Se eu pego a equação para o gás 2, eu vou ter P2, V2, igual a N2 vezes R, lembrando que o R é o mesmo, sobre T2. O que eu posso fazer aqui? Se eu sei que o R é o mesmo independente do gás, né? R é uma constante universal dos gases, eu vou isolar esse R e eu vou obter o seguinte. P1 vezes V1 sobre N1 vezes T1 é igual a R. Se eu pego e faço a mesma coisa para o gás 2, P2 vezes V2, passar o N2 e o T2 para cá, igual a R. Analisem aqui comigo. O R da expressão 1 é o mesmo R da expressão 2. Então, eu posso igualar essas duas coisas. Eu posso afirmar, então, que
P1 vezes V1 dividido por N1, T1 é igual a pressão 2 vezes o volume 2 dividido pelo N2 sobre o T2. Agora é só substituir os valores. Continuando aqui, gente. Outra coisa que eu sei, que o meu volume é constante. Se o meu volume é constante, ele é o mesmo nas duas. Então, eu vou cancelar. Agora, eu vou substituir o restante. Quem é P1? P1 é 2P2, né? Tá aqui nos dados, ó. P1 é igual a 2P2. Então, no lugar de P1, eu vou botar 2P2. Quem é N1? N1 vale 12. E quanto vale a temperatura 1? É T1 mesmo. Ele não fez referência a T1, né? Ele só disse que T2 é 3/5 de T1. Então, eu vou substituir o T2. T1 eu deixo. Pressão 2. Deixo como pressão 2. N2 é o que eu quero descobrir, né? Vezes a temperatura 2, que é 3/5 da temperatura 1. A partir daí, eu corto novamente aquilo que eu tenho igual dos dois lados da equação, né? Então, eu vou cortar aqui, ó, P2 com P2, T1 com T1, e vou multiplicar cruzado aqui, lembrando que no lugar do P2 aqui vai ficar um 1, né? Não vai ficar 0 ali, não, vai ficar 1. Multiplicando cruzado, vai ficar N2 vezes 3/5, né? 3/5 de N2 vezes 2. Então, 3/5 de N2 vezes 2 é igual a 12 vezes 1, que vai dar 12. Vou passar para cá. Multiplicando as frações aqui, né? 3 vezes 2 vai dar 6/5 de N2 igual a 12. Estão acompanhando, gente? Esse 5 que está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 6N2, que multiplica 5 vezes 12, que vai dar 60. 6N2 igual a 60, né? Agora, eu passo 6 dividindo. 60 por 6, N2, então, igual a 10 mols. Prontinho. Mais uma questão aí, mais matemática, né? Você tem que saber trabalhar aí com as frações, né? Mas, no geral, tá de boa, tá tranquilo. Vocês entenderam essa igualdade que eu fiz? Então, assim, toda vez, vocês não precisam fazer isso direto, se vocês lembrarem, toda vez que eu trabalhar com uma variação do número de mols, eu posso jogar direto esta equação aqui. A gente vai fazer uma outra questão que também trabalha com uma variação no número de mols. Então, eu posso jogar direto essa equação, né? Que a gente sabe de onde que resulta. Resulta dessa igualdade aí das constantes. Ok? Então, vamos para a próxima. Um recipiente rígido. Então, se o recipiente é rígido, eu já posso dizer que o meu volume ele é constante, tem que ficar ligada nisso. Contém gás perfeito sob pressão de 3 atm. Sem deixar variar a temperatura. Então, sem deixar variar a temperatura, então quer dizer que a temperatura também vai ser constante. São retirados 4 mols do gás, fazendo com que a pressão se reduza a 1 atm. Então, aqui, vamos lá. Primeiro, eu tenho uma pressão de 3 atm. Foram retirados 4 mols do gás.
Então, se eu digo que inicialmente ele tem um número N de mols, depois que são retirados 4 mols, ele passa a ter um número de mols de quanto? Qual o número de mols na segunda situação? No segundo estado do gás? Se são retirados 4 mols, N agora... menos 4. Isso mesmo, muito obrigada. Então, agora ele passa a ter um número de mols N menos 4. E a sua pressão é reduzida a 1 atm. Então, como eu falei, se eu tenho uma variação no número de mols, eu já aplico direto aquela equação que a gente acabou de ver. Ó, lembra que ela é parecida com a equação geral dos gases, só que aqui do ladinho da temperatura a gente vai ter o número de mols. Então, P2V2, N2T2. Prontinho. Corto o que me é constante, né? Então, eu tenho volume constante, temperatura constante. O que varia aí é só o número de mols e pressão. Pressão 1, 3, dividido pelo número de mols N. Pressão 2, 1, dividido pelo número de mols 2, N menos 4. Multiplicando cruzado aí, não pode esquecer de fazer distributiva, né? Então, 3 vezes N, 3N, menos 3 vezes 4, 12, igual a N vezes 1, N. Trocando os lados aí, 3N menos N igual a 12. 2N igual a 12, passo 2 dividindo. N é igual a 12 por 2, que vai dar 6 mols. Como ele está querendo saber o número de mols existente inicialmente, o que eu quero é o próprio N. Então, 6 é o número de mols existente inicialmente. Prontinho. Próxima questão, então. Questão número 6, uma questãozinha aí que envolve gráfico, dá para você responder de duas maneiras. Você pode usar a equação, né? Aplicar na equação, ou você pode analisar e ver a parte teórica aí do estudo dos gases. É um gráfico onde eu tenho variação de pressão e temperatura. Ele me diz que é uma transformação isovolumétrica. Então, se eu lembrar que numa transformação isovolumétrica, pressão é diretamente proporcional à temperatura, eu sei que se uma aumenta, a outra aumenta também na mesma proporção. Só que a pegadinha dessa questão está no seguinte: ele dá a pressão em Newton por metro quadrado, né, em Pascal, e dá a temperatura em graus Celsius. Eu não posso analisar uma questão usando temperatura em graus Celsius. Eu sei, assim, que se a pressão saiu do estado A e foi para o estado B, dobrando, né? A pressão era 2, foi para 4, então a pressão em B é o dobro da pressão em A. Se a pressão em B é o dobro da pressão em A temperatura em B vai ser o dobro da temperatura em A. Mas você não pode chegar aqui e dizer, então, que a temperatura é 40. Por quê? Porque essa análise ela é feita com a temperatura na escala Kelvin e não na escala Celsius. Não posso usar a escala Celsius para fazer análise do estudo dos gases, tá? Então, antes de pensar dessa maneira, primeiro eu tenho que converter. Então, 20 graus Celsius, eu tenho que somar 273, né? Então, eu tenho uma temperatura inicial de 293 kelvins. É a minha temperatura no estado A. Aí sim, se a temperatura inicial é 293, a pressão dobrou, a temperatura também vai dobrar. Ou seja, 293 vezes 2, que vai dar 586 kelvins, é o dobro. Ah, Roberta, não dá para fazer assim, eu prefiro fazer na conta, né? Aplicar na equação.
Simples também. É só a gente pegar aqui a equação geral dos gases. PAVA sobre TA é igual a PB, VB sobre TB. Como eu sei que o volume é constante, eu corto o volume. Aí é só substituir. Pressão inicial, pressão no ponto A, 2. Temperatura no ponto A, 293. De forma nenhuma eu posso usar os Celsius. Não se esqueçam disso. Pressão final, 4. Temperatura final... Aqui eu errei, né? Temperatura final, TB. Para, deixa eu consertar aqui, eu botei, repetir o TA ali. Aqui é TB. Agora é só a gente resolver. Olha só, vou simplificar esse 2 com esse 4, né? Então, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 2. Então, TB é igual a 293 vezes 2, 586 Kelvin. E a gente já tinha visto isso, né? Só analisando. Então, aqui, ó. Pressão dobrou de A para B. Então, temperatura também dobrou de A para B. Lembrando que ela dobra na escala Kelvin e não na escala Celsius. Dúvidas, galera? Não? Então, vamos dar continuidade. Uma sala tem 6 metros de largura, 10 metros de comprimento, 4 metros de altura. Deseja-se refrigerar o ar dentro da sala. Use R igual a 8 joules por mol Kelvin, né? Ele aproximou ali. Considerando o ar dentro da sala como um gás ideal, uma pressão ambiente, pressão de 1 vezes 10 à quinta, newtons por metro quadrado, quantos moles de gás existem dentro da sala a 27 graus Celsius? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar o volume da sala. Então, o volume é igual a base vezes altura vezes largura, né? Então, eu tenho 6, largura vezes altura vezes comprimento, né? 6 vezes 10 vezes 4, que vai dar 6 vezes 4, 24 vezes 10, 240, está em metro, então metro cúbico. Se o volume está em metro cúbico, a minha pressão tem que estar em Pascal, ou Newton por metro quadrado. 10 elevado à quinta Newton por metro quadrado. E a temperatura sempre, independente de qualquer coisa, em Kelvin. Então, somo 273, né? E vai dar 300 kelvins. Agora é só jogar na equação e achar o número de mols, que é o que ele quer. Está falando em número de mols, né? Não está mudando de estado. Equação de Clapeyron. Então, vai ficar PV igual a nRT, substituindo P, 1 vezes 10 à quinta, ou só 10 à quinta, vezes 240, é igual ao N vezes 8, que é o R, né? Vezes 300. Então, 240 vezes 10 à quinta é igual a 3 vezes 8, 24. N. Se aqui é 240 vezes 10 à quinta, eu vou botar isso aqui também, 240 vezes 10 a 1, né? Que aí fica mais fácil da gente dividir. 240 vezes 10 à quinta, eu poderia ter colocado 24 vezes 10 à sexta, mas não vai fazer diferença isso daí não, ó. Só vou botar o mesmo valor, que aí facilita na hora da divisão. Então, 240
vezes 10 à quinta, dividido por 240 vezes 10 a 1. Vou cortar aqui 240 com 240. 10 à quinta dividido por 10 a 1. Lembrando que o de cima mantém o sinal do expoente, troca o sinal do expoente de baixo, né? Numa divisão de potência. Então, é 10 à quinta vezes 10 a menos 1, que vai dar 10 elevado à quarta. Ou 10.000 mols. Certo? Foi? Dúvidas? Ou moles, né? Como ele está falando ali no enunciado. Mas a escrita mole está certa, professora? Tá certo também, mols ou moles, mas é mais usado mols do que moles, né? Moles é estranho. É, moles é estranho, parece que tá mole realmente. Eu prefiro mols também. Tranquilo, gente? Posso continuar? Questãozinha aí que vocês precisam lembrar um pouquinho de química, né? Ele fala o seguinte, mas um pouquinho muito básico, assim. Certo gás considerado ideal, com massa de 34 gramas. Então, ele está me dando a massa do gás, M, está contido num recipiente de 12,3 litros. Então, volume, 12,3 litros. Sob pressão de 4 atm, a uma temperatura de 27 graus Celsius. Lembrando que não posso usar o Celsius. 27 graus Celsius corresponde a 300 kelvins. Aqui embaixo da tabela ele me deu o valor do R, né? E observe que o R está em atm, litro por mol Kelvin. Então, volume em litro, pressão em atm. Tá certinho? Agora é só aplicar. Só que, o que eu quero? Eu quero saber qual gás que está contido no recipiente. Como que eu vou saber isso? Se eu descobrir a massa molar do gás. E como que eu descubro a massa molar? Se eu tenho a massa do gás, eu descubro o número de mols e assim a massa molar fica fácil, né? Então, olha só. Está falando em número de mols, mas não tem mudança aí nesse número de mols. Não varia o número de mols. Vou usar o Clapeyron para achar o número de mols, então. PV igual a nRT, né? Sem variar o número de mols. Então, pressão, 4. Volume, 12,3. N, R, 0,082 vezes T, 300. 4 vezes 4, 12 vai dar 49,2. 8,2 vezes 3 dá quanto? Dá 24,6. Passo dividindo. 49,2 dividido por 24,6, que vai dar 2 mols. Tá. Achei o meu gás? Ainda não. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar a massa molar do gás. Eu sei que N é igual a massa do gás dividido pela sua massa molar. Então, 2 é igual a 34 sobre M. Então, M, 34 dividido por 2, que vai dar 17 gramas por mol. Qual desses 5 gases aí me dá uma massa molar de 17 gramas por mol? Nenhum? Olha só, lembrando que, olha o elemento aqui, vamos ver a massa molar do CH4. C, 12. Deixa eu pegar outra cor aqui para não confundir, peraí. Então, aqui eu tenho 12
vezes hidrogênio, vezes não mais, né? Hidrogênio, 1 vezes 4, né? São 4 moléculas de hidrogênio. Então, aqui eu tenho 12 mais 4, 16. Eu não vi o que vocês colocaram aí, não. Fazendo assim, qual deles eu tenho uma massa molar de 17? Exatamente, NH3. Então, eu tenho aqui o N vale 14, mais hidrogênio vale 1, só que são 3 moléculas de hidrogênio. Vai dar 14 mais 3, que é igual a 17 gramas por mol. Então, meu gás aí é o NH3. Prontinho. Foi? Foi, tá bom. Número 9. Um gás perfeito está num recipiente de volume constante. As questõezinhas aqui estão gostando do volume constante. A 0 graus Celsius sob pressão de 6 atm. Então, olha só. Inicialmente, eu tenho uma pressão de 6 atm, uma temperatura de 0 graus Celsius. 0 graus Celsius corresponde a 273 Kelvin. Deixando escapar 20% do gás e aquecendo o gás restante até 91 graus Celsius, qual a nova pressão do gás? Então, eu vou ter uma temperatura 2 de 91 graus Celsius, né? Então, aqui vai ficar 364. Me corrijam se eu estiver errada. E ele quer saber a nova pressão do gás. Só que, presta atenção, gente, houve mudança no número de mols. Por quê? Porque ele falou que deixou escapar 20% do gás. Então, se inicialmente eu tinha um número de mols igual a N, depois eu passo a ter um número de mols igual a quanto? 0,8N? Exatamente. Isso mesmo. Se deixaram escapar 20%, sobrou ali 80%, né? Então, agora eu tenho 80% de N, que corresponde a 0,8 N. Muito bem. Aí, agora é só jogar. Qual equação, Roberta, que eu vou jogar? A equação, aquela equação que a gente usa Clapeyron, mas iguala, né, os R's. Então, eu vou usar aquela que eu mostrei para vocês há pouco. P1V1 sobre N1T1, né? É igual a P2V2 sobre N2T2. Certo? Agora sim. Volume constante, cortei. Substituindo P1, 6, dividido por N1 é N, T1, 273. O auxílio da calculadora aí, hein? P2 é o que eu quero. N2, 0,8N. T2, 364. Bem, eu tenho N dos dois lados da minha equação, eu vou cortar, né? Eu não preciso de N, de um monte de N. Só posso ter uma incógnita, né? Então, aqui, 273 P2, né? Multiplicando cruzado aqui. Quanto que dá 6 vezes 364 vezes 0,8? 6 vezes 0,8 vezes 364. Quanto que dá isso? 1.747,2. Vou passar o 273 dividindo. Divide aí para mim, por favor.
6,4, unidade que eu estou usando para pressão, ATM. Prontinho. Foi, gente? Tranquilo, favorável? De boa na lagoa? Tá bom. Próxima questãozinha. Uma questãozinha teórica. Então, a questão número 10. Ele fala o seguinte: os grandes aviões comerciais voam em altitudes próximas a 11 mil metros, onde a temperatura é da ordem de menos 50 graus Celsius. Na aterrissagem, a temperatura dos pneus desses aviões sofre uma variação muito grande, podendo atingir valores próximos dos 80 graus Celsius. Com base nessas informações, responda. Letra A. O que ocorre com a pressão interna dos pneus do avião? Alguém saberia me responder? Aumenta, diminui ou se mantém constante? Então, olha só, gente. Exatamente. A pressão, ela é diretamente proporcional à temperatura. Não é. A temperatura diminui por causa da altura, mas a pressão, ela aumenta porque a temperatura aumenta. Então, se a temperatura aumentou de menos 50 para 80 graus Celsius, a pressão, ela vai aumentar proporcionalmente com a temperatura. Então, pressão diretamente proporcional à temperatura, então, pressão aumenta, né? Aumenta aí também. Perfeito? Aí ele pergunta o seguinte. Peraí. Aí ele, na letra B, ele pergunta o seguinte. Os pneus do avião são fabricados de forma especial. Por quê? Eu posso ter qualquer material para construir, para fabricar o pneu de um avião? Não. Por quê? Porque ele sofre grandes variações de temperatura e pressão. Então, ele tem que suportar essas variações altíssimas de pressão e temperatura, né? Senão, ele estoura, certo? Então, ele precisa suportar as variações de temperatura e pressão. Então, essa aí é a resposta da letra B. Número 11. Professora, você pode voltar o slide, por favor, para eu conseguir tirar um print da pergunta? Obrigado. Eu vou enviar a gravação para vocês, tá, gente? E todas essas perguntas estão lá no material, lá no livrinho que eu coloco, né? Lá no Moodle, tem o livrinho de estudo dos gases. Então, lá tem slide, né? Os Mas é para a slides. gente conferir a resposta na hora de estudar, professora. A gente refazer as Ah, questões. entendi. Então, tá bom. E aí, a letra B, no caso, né? Não escrevi, mas é para suportar variações, altas variações de temperatura e pressão. Questão 11. Questãozinha de gráfico aí. Ele está falando de um gás que passa de um estado A para um estado B, depois para um estado C e volta para o estado A. Vamos analisar cada uma dessas transformações separadamente. Primeiro gás se transforma aí de A, vai de A para B. Quem se mantém constante quando o gás passa do estado A para o estado B? Observe que eu tenho gráfico O de pressão volume. versus volume. Exatamente. No estado A, a pressão vale 8 e o volume vale 5. No estado B, a pressão vale 4 e o volume vale 5 também. Então, de A para B, eu tenho uma transformação isométrica, isocórica ou isovolumétrica.
né? Eu vou chamar aqui de isopórica, como ele está chamando ali nas alternativas, isopórica. Depois de B para C, o que se mantém constante? Pressão, né? De B para C, eu tenho um volume de 5 litros e uma pressão 4 atm. Em C, eu tenho um volume de 10 litros e uma pressão de 4 atm. Então, aí eu tenho uma transformação isobárica. Ou seja, isobárica representa pressão constante. Por fim, ele vai de C para A. De C para A, o que se mantém constante de C para A? Temperatura? Exatamente, gente. Essa curva aqui é o que a gente chama de isoterma. Isoterma é essa curva onde a temperatura se mantém constante. Então, se a temperatura se mantém constante, ela é a mesma no ponto A e no ponto C. Então, aí nós temos uma transformação isotérmica. Ou seja, temperatura constante. Temperatura em A é igual a temperatura em C. A temperatura em B, ele deu aqui no gráfico, né? Vale 300 kelvins. Aí ele dá as alternativas. De A para B, isocórica. Ok, mas eu não sei a temperatura em A. De B para C, isobárica. Não, de B para C não é isobárica, não. De A para B é isocórica. Ok. De B para C, isobárica. Ok. Mas eu preciso achar qual é o valor da temperatura em A ou em C. Por que em A ou em C? Porque se eu sei em A, eu sei em C, porque elas são iguais. A gente acabou de afirmar isso. Vou pegar aqui, então, a transformação de A para B. O que acontece na transformação de A para B? Olha só. De A para B, o que aconteceu com a pressão? O que aconteceu com a pressão quando ele foi de A para B? Dobrou? De A para B dobrou ou reduziu? Reduziu, provavelmente. Reduziu quantas vezes? Duas. Reduziu 2 vezes. Então, se a pressão de A para B reduziu 2 vezes, a temperatura de A para B também reduz 2 vezes, correto? Se pressão e temperatura são diretamente proporcionais, se a pressão reduziu 2 vezes, a temperatura também reduz 2 vezes. Se a temperatura em B é 300, quanto que é a temperatura em A? 600? 600, muito bem. Ela tem que cair, né? Ela tem que diminuir 2 vezes. Então, em cima, ela é o dobro da de baixo, né? A de A é o dobro da de B. Posso fazer dessa maneira. Mas posso usar a equação também, olha só. PA/VA sobre TA é igual a PB/VB sobre TB. Roberto, eu posso pegar outros 2 pontos? Pode, gente. Você pode pegar o B com C, ou você pode pegar o C com A. Mas se você pegar o C com A, você não vai descobrir a temperatura. Por quê? Porque ela é a mesma. Você vai cortar a temperatura, então não vai resolver. Só serve o A com B e o B com C. Aqui, então, volume se manteve constante, cortei. Pressão inicial, 8. Temperatura inicial, 300. Não, em A eu não tenho, gente. Temperatura inicial é TA. Temperatura inicial é TA. Em B, pressão 4, temperatura 300. Agora a gente multiplica cruzado,
4TA igual a 2.400. Divido isso daí. TA, então, é igual a 600 kelvins. Prontinho. Posso ir pela análise gráfica, né? Pela parte teórica do conteúdo, ou posso fazer a continha e chegar ao mesmo valor. Foi? Olha só, gente, para finalizar, é a última questãozinha, tá bom? A gente tem o seguinte: um congelador doméstico encontra-se inicialmente desligado, vazio, sem nenhum alimento ou objeto dentro dele, totalmente aberto e a uma temperatura ambiente de 27 graus Celsius. Então, a temperatura inicial aí é de 27 graus Celsius, ou seja, 300 kelvins, sob pressão de 1 atm. Então, pressão inicial, 1 atm. Quando, então, tem sua porta fechada e é ligado. Após algumas horas de funcionamento, ainda vazio, sua temperatura interna atinge menos 18 graus Celsius. Então, a temperatura final é de menos 18 graus Celsius. Então, menos 18 mais 273 vai dar... Peraí, deixa eu mudar de cor. Mais 273 vai dar 255. Isso. Ele fala o seguinte: o congelador possui vedação perfeita com porta fechada. Sabe-se que o volume permanece constante. Faltou a pergunta aí, tá, gente? A pergunta é: qual a nova pressão dentro do congelador? Por algum motivo faltou a pergunta. Mas vamos lá. Não tem variação do número de mols, eu uso a equação geral dos gases. Eita, P1, V1 sobre T1. P1, V1 sobre T1 igual a P2, V2 sobre T2. Se tem alguém constante, eu corto. Se não tiver, não corto, é só substituir. Nesse caso, tem o volume, né? E substituo os valores aí. 1 sobre 300 é igual a P2 sobre 255. 300 P2 igual a 255, dividindo 255 dividido por 300, quanto é que dá, por favor? Zero vírgula 85 atm. Prontinho. Por hoje é só, né? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Posso finalizar a apresentação? Pode sim, acho que está tudo tranquilo, professor. Então, para aí, muita calma nessa hora. Tá aqui. Vamos terminar a gravação.